Orozco, quero mais uma vez agradecer a gentileza, sempre acompanhando, interagindo conosco. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os internautas aqui da NDTV. Estou aqui mais uma vez à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. Não, fique tranquilo. Tempo real é assim mesmo, Júnior. Fala para o pessoal acompanhar ao vivo aqui a nossa transmissão pelo Facebook. Estava acompanhando aqui já as pessoas comentando e tal. E estamos aí à disposição. Internautas, do ABC mais uma vez, à sua disposição aqui. Legal. E deixa eu aqui aproveitar para agradecer Gislaine Jacinto, também jornalista que está nos acompanhando. Obrigado a todos os colegas da imprensa. A gente sabe como é dura, como é árduo o dia a dia a missão. Parabéns a Gislaine que nos acompanha, Davi Oliveira, a Júlia Silva, todo mundo nos acompanhando. Júnior, quero aproveitar primeiro, até para começar com esse assunto, porque nós recebemos aqui ontem a presença do ex-prefeito, o Donizete Braga, ele que esteve aqui também para falar do desfecho, dos desdobramentos dessa operação deflagrada pela Polícia Federal, Operação Prato Feito, envolvendo 30 municípios, e estava aqui respondendo do que diz respeito ou que foi atribuído ao governo dele entre 2013 e 2016, reiterou que é inocente, não teve viagem custeada por empresário, que tem recibos, comprovantes, vai caber à Justiça agora fazer as devidas verificações, mas também no decorrer da entrevista, ele disse que o senhor teria colocado uma faixa em frente a um local político ainda na eleição de 2016, o acusando de ser ladrão de merenda na cidade de Mauá. Inicialmente eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Houve esse fato? Foi o senhor quem fez? Na verdade, Leandro, o Donizete ele cria um factoide para tentar se livrar de todo o problema que ele vai enfrentar aí na frente por ter errado durante a sua gestão, né? Este caso do ladrão de merenda, fora ladrão de merenda, que era um grito ecoado na campanha, não pela nossa campanha, pela população, na campanha de 2016, foi uma manifestação que aconteceu na Praça Central, ali ao lado do terminal, e realmente muita gente vestiu camiseta, fora ladrão de merenda, porque havia uma denúncia que segue no Ministério Público, segue na Polícia Federal, né, do superfaturamento da merenda de Mauá. E foi um superfaturamento escandaloso, né? A imprensa noticiou bastante o superfaturamento das almôndegas, né? Pode dizer agora, como ele disse, que isso foi criado um factoide político, blá, 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 mas contra fatos não existem argumentos. Olhava-se a almôndega comprada a granel no supermercado e a que a prefeitura comprava em volume era 300% mais caro. Então, isso era um absurdo e foi investigado pelo Diário do Grande ABC ainda, o Sérgio Vieira, que fez todo o processo de investigação, né? E depois ele constatou o frango, o arroz, o feijão, uma série de insumos da merenda que eram superfaturados, né, e estão sendo investigados. Me parece que a Operação Prato Feito aí não está se relacionando ao caso da almôndega, mas está se relacionando ao caso da merenda, né? Perfeito. Agora, até na fala ontem do Donizete, Júnior, ele citou o seguinte: se tem algum contrato meu que teve problema, por que não tive nenhum apontamento do Tribunal de Contas do Estado e por que então minhas contas foram aprovadas? Se eu tivesse algum tipo de problema, o Tribunal de Contas faria ressalvas e a Câmara não aprovaria. E as contas de 2013, 2014 e 2015 já foram referendadas, tanto pelo TCE quanto pela Câmara, só falta de 2016. É a justificativa do Donizete. O Donizete quer enganar a população, né? Porque o Tribunal de Contas não audita todos os contratos, o Tribunal de Contas audita por amostragem, né? Nem sei se o Tribunal de Contas olhou o contrato da merenda, e tem o de 2016, né? 2016 é que foi pego o superfaturamento, né? Foi pego em 2016, ele tentou brecar o contrato, abrir nova licitação, mas aí estava uma confusão danada. Então, assim, isso aí é tentar enganar a população. O
Tribunal de Contas, ele é um órgão para fiscalizar as prefeituras, mas ele faz por amostragem. Então, não quer dizer que o Tribunal de Contas aprovou, a Câmara aprovou, não tem irregularidade. Se fosse assim, não tínhamos tantas denúncias de corrupção sendo apuradas com contas de prefeito aprovada no Tribunal de Contas. Então aí o TCU não entrou na TCE. O TCE não entrou na ótica do TCE porque seria do último ano dele, do último exercício. A denúncia que ocorreu do superfaturamento das almôndegas foi do último ano. De 2016. Foi 2016, Tá. E nessa questão da faixa? E esta eu tenho certeza absoluta que o Tribunal de Contas vai rejeitar, porque deixou a cidade quebrada, deixou a cidade numa montanha de dívidas, deixou a cidade a Deus dará, e não tem como o Tribunal de Contas aprovar, mesmo que por amostragem, porque onde o Tribunal de Contas vier olhar a gestão no ano de 2016, vai saber das irregularidades. E por isso de colocar essa faixa no período da campanha, Júnior? Não fui eu que coloquei a faixa, quero deixar claro. Tá. Né? Eu participei da manifestação, sim, e participo quantas vezes tiver manifestação desse tipo. Eu acho que mexer na comida das crianças é crime hediondo. Então, essa é a minha opinião e eu não vou mudar por fato nenhum. Tá. Quero aproveitar também, Júnior, antes de entrar nos outros assuntos da cidade de Mauá, até aproveitar como oportunidade de esclarecimento, de forma transparente, abrindo espaço para todo mundo. Teve um jornal em Ribeirão Pires que trouxe hoje que a operação também pegou a cidade de Ribeirão Pires, na gestão do ex-prefeito Saulo Benevides, e que o contrato lá seria atribuído à condução dele à sua pessoa e que supostamente, por conta disso, você estaria envolvido. Você teve alguma participação em Ribeirão Pires no que diz respeito a contrato de licitação de merenda? Absolutamente não. Todo mundo sabe. Eu trouxe o Saulo Benevides para o PMDB, atuei fortemente para ele ser prefeito, e quando o Saulo sentou na cadeira, rompeu as ligações políticas que tinha comigo. Né? Rompeu, deu a um chamado homem forte lá do governo dele as atribuições de tocar o governo dele e acabou do jeito que acabou, em último lugar, no processo de reeleição. Eu não tenho nada a ver com a gestão do Saulo em Ribeirão Pires. Não conheço essas pessoas. Realmente citaram que era ruim de falar com o Orozco, porque o Orozco bate na mesa, vai para cima. E digo para você com toda a verdade, se realmente vier falar comigo de corrupção, eu vou para cima mesmo, vou para porrada mesmo se tiver que ir, não tem essa conversa, tá? Se dois bandidos falaram mal de mim, é sinal de que eu não me envolvo com eles. Então, esta é a minha convicção sobre até esta citação que houve do meu nome por esses canalhas que roubam a merenda das crianças. Voltando à cidade de Mauá, Júnior, surpreendeu o desfecho até então da operação deflagrada em Mauá, tendo em vista que você apoiou a candidatura do Átila Giacomussi, a gestão, chegou a trabalhar como secretário, num primeiro momento estava inclusive na condição de vice, surpreendeu esse momento vivido pela cidade de Mauá e o desfecho com o prefeito Átila? Olha, Leandro, eu estou muito triste com essa situação, estou muito triste, eu acho que a situação de Mauá, ela é muito delicada e todos nós, da classe política, temos que nos unir em um único só objetivo, de a cidade poder ser conduzida de uma maneira justa, de uma maneira correta para a população. Né? Essa situação que aconteceu com o prefeito Átila, eu apoiei mesmo, eu coordenei a campanha, fui o coordenador geral da campanha, inclusive tinha o papel de vice, tive um problema, saí dessa condição de vice. Eu indiquei a dona Laide como vice, o Átila queria na época o atual secretário e vereador Chico do Judô como vice. Eu bati o pé porque eu queria que a Vanessa estivesse representada na chapa, porque era justo. Vanessa, quando nós viemos apoiar o Átila, a Vanessa tinha 30% de intenção de voto e o Átila tinha 10%. Então nós unimos com ele, ela estava com problema eleitoral, que culminou até na cassação injusta do mandato dela, porque nada se provou contra ela desse episódio.
E eu indiquei a dona Laide para que ela fosse a vice-prefeita e bati o pé firme, porque outras correntes queriam que o nosso grupo estivesse de fora da chapa majoritária, né? Então, o próprio Átila queria que fosse o Chico do Judô. Mas eu fico muito triste com essa questão e quero dizer o seguinte: para mim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá? Eu acho que nós não temos que crucificar Átila, falar, a justiça vai decidir, a justiça vai decidir. Também conheço o João Gaspar, ele deve ter as explicações dele também para este fato. Acredita na inocência dos dois? Eu acredito na inocência dos dois, acredito porque eu acho que assim, seria injusto eu dizer que eles são culpados sem ter nenhum tipo de julgamento sobre isso. Então, eu acho que nós temos que ter uma capacidade maior do que a política de ser humano, porque hoje eu estou realmente muito solidário ao seu Admir Jacomuzzi, que é o pai do Átila, a dona Eva Jacomuzzi, que é a mãe do Átila, ao Iago Jacomuzzi, que é o filho do Átila, a Andréia, que é a esposa do Átila. O resto da política, eu quero dizer o seguinte, tem nego lá preocupado com cargo, com fazer propaganda de Facebook. Governo não se faz no Facebook, primeiro, né? E outra, a amizade também se demonstra não fazendo comentáriozinho no Facebook. Você é contra essas manifestações solidárias na rede social, Júnior? Mas assim, você pode fazer manifestação desde que ela não seja demagoga. Eu acho que você ficar fazendo tipo de demonstração demagoga de apoio, puxa-saquismo, eu sou contra. Eu acho que o puxa-saco tem que ficar longe de mim, né? Eu gosto da pessoa que chega e me fale a verdade. Se eu errei, eu errei. Se eu acertei, eu acertei. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que as pessoas hoje têm que ter a consciência seguinte: vamos ter respeito pelo Admir Jacomuzzi, que está lá há 40 anos já na cidade, tem mandato, nunca teve seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. Vamos ter respeito à dona Eva, que é professora, tá doente, tem um problema de uma doença grave. Vamos ter respeito ao filho do Átila, que está fazendo faculdade em São Paulo, é um moço jovem, o Iago, competente, bacana, inteligente. Vamos ter respeito à dona Andréia, que é a primeira-dama e ainda é secretária. Acho que nós temos que ter um pouquinho de consciência humana, não política, sabe, igual o PT vai querer fazer movimento de impeachment. Então prender o Lula é golpe. Você é contra o impeachment? Você contra o impeachment? Não tem motivação ainda direta para o impeachment. Acho que o afastamento é correto, acho que ele tem que se afastar mesmo, porque não dá para governar dentro da prisão, dentro de uma cela, né? Mas eu acho que o afastamento é correto. Mas eu acho que o impeachment é um processo muito violento para este momento, porque você não tem, está todo mundo ainda querendo saber o que aconteceu, querendo entender qual é o motivo dessa prisão. É pelos 87 mil, é pelos 500 mil que estava na casa do João Gaspar. Qual é o elo dessa história toda? Júnior, já tira o prefeito? Mais de 110 mil, acho que 120 mil pessoas votaram na chapa que nós fizemos a eleição. Quase ganhamos no primeiro turno. Então, para deixar agora impeachment no cara. Para deixar claro, Júnior, você apoiou, como disse, coordenou e segue apoiando e defendendo a gestão do Átila até que se prove o contrário na questão da justiça. Eu quero deixar claro também isso, que é o seguinte, na verdade, nós, depois da minha saída do governo, e até em função da minha pré-candidatura, eu tive diversos atritos com o governo, com o Átila, me afastei do governo, não estava tendo nenhuma relação com o Átila, Mas atritos nem de amizade, em discordâncias de ações para a cidade? De todos os tipos, tá? Estava muito chateado com o governo. Inclusive. É possível citar uma dessas discordâncias, Júnior? Poxa, a parte de comunicação dele, por exemplo, que ficava tentando me esculhambar na internet toda hora, com um monte de fake. Peguei uma menina lá da comunicação, funcionária da prefeitura, em horário de serviço, falando
usando Quando você ainda fakes. estava no governo? Fiz um boletim de ocorrência contra ela. Não, agora, recentemente, fiz um boletim. Estou processando uma outra funcionária do governo também, que fica me difamando nas redes sociais. Funcionário da E isso tudo prefeitura sob no horário do coordenação- expediente. Isso tudo sob coordenação do secretário de governo, do secretário de comunicação, que é o Márcio de Souza. Então, assim, eu quero ser claro aqui, porque eu nunca medi palavras nesse tipo de situação e, assim, justiça seja feita. Justiça seja feita. Eu não tenho nada contra o Átila, contra a família dele, mas eu estava praticamente rompido com o governo nesse momento, porque eles acham que a minha pré-candidatura a deputado federal é uma ameaça para eles lá na frente, e jogam contra o povo de Mauá, que merece ter um deputado federal, porque há 30 anos nós não temos deputado Mas federal na hoje, em cidade. relação à gestão, Júnior, você é aliado ou é opositor? Na verdade, assim, eu não sou nem aliado nem opositor. Eu tenho tentado contribuir com a gestão, com sugestões. O que eu disse, nesse último mês aí eu estava bem afastado, porque realmente começaram a me difamar na internet, começaram a atacar a minha pessoa, fizeram um vídeo horroroso lá, envolvendo as minhas filhas, crianças, com cenas de sexo. Então, isso é uma coisa assim que é abominável, e difamar os outros é fácil. Agora, o duro é aguentar a difamação, né? Então, aqui se faz nessa terra... Conseguiu identificar a origem de tudo isso? Claro, o próprio governo. Aqui se faz, aqui se paga. Então, me difamaram, agora tem que aguentar a difamação. E, da mesma forma, Você está tomando as medidas cabíveis em relação a todas isso? na justiça, todas na justiça. Todas na justiça. Tem o processo, tenho todas o rastreamento disso tudo. Então, assim, a minha relação com o governo estava muito ruim. Mas, mesmo assim, isso tinha reportado ao pai do Átila, tinha reportado ao Israel Aleixo, que tinha reportado ao João Gaspar, que todos disseram que não concordavam com esse tipo de postura, mas parece que o menino lá, que é secretário de comunicação, tem autonomia para fazer o que quiser. Então, assim, eu quero deixar claro que eu sou solidário ao Admir Jacomussi, à dona Eva Jacomussi, ao Iago Jacomussi e à dona Andréia, que é a primeira-dama. Eu acho que o impeachment é um instrumento muito violento para ser tomado no imediatismo que foi proposto pelo PT, por uma questão de oportunismo. O PT também teve uma secretária presa e ninguém pediu impeachment de lá ninguém. atrás. Foi uma denúncia da Vanessa, inclusive. A Valdirene Dardim foi Na presa. gestão do Oswaldo Dias. Foi presa. E ninguém ficou fazendo alarde nesse tipo de situação. Então, acho que assim, nós temos que ter cautela. Os políticos de Mauá têm que ter a consciência de que esse ataque de um para o outro para um, só vai gerar mais conflito. O governo, em especial o senhor secretário de comunicação, Márcio Souza, tem que ser responsável. Parar de molecagem, parar de palhaçada. Ele foi responsável E fazer comunicação de governo. Comunicação do Átila é informar a população do que está acontecendo, quais são os passos. Comunicação de governo. Parar de ficar fazendo palhaçada na internet, porque não se governa a cidade pelo Facebook. Agora, independentemente, Júnior, da questão legal, há clima político para o retorno do Átila e ele tem as condições que o cargo exige para seguir tocando as demandas da cidade de Mauá? Como eu disse, o Átila foi votado por mais de 120 mil pessoas na nossa cidade. Ele vinha fazendo um governo razoável, até razoavelmente bem avaliado pela população. Então, acho que assim, se a justiça decidir que ele não tem nada a ver com essa história, ele tem que voltar para o governo. O povo votou nele. Votou na dona Laide também, que eu acho que, inclusive, é preparada para o momento. Acho que quando se coloca para disputar um cargo de vice, tem que estar preparado. E a Laide tem a Vanessa por trás dela, que já foi 3 vezes deputada, já foi vereadora, foi candidata a prefeita, e tem condições de auxiliar a mãe, da forma que for possível. Até porque ela era secretária do Átila. Ela é secretária da prefeitura, nomeada pelo Átila, então hoje ela está auxiliando a mãe dela, pelo que me disseram, ela está auxiliando a mãe dela. Você falou muito em unidade, Júnior.
Desde que aconteceu tudo isso em Mauá na última quarta-feira, hoje exatos 8 dias, como é que você tem se movimentado politicamente em prol da unidade? Você fez algum movimento, algum gesto? Como é que tem sido a sua atuação no bastidor? Olha, vieram me falar diversas histórias que a dona Laíde assumiu o governo com espírito de vingança por causa da minha separação com a Vanessa. Que ela ia demitir todo mundo que é ligado a você. Demitir todo mundo, ia me perseguir e tal. Assim, eu sou um espectador dessa situação da prefeitura, porque eu não faço parte do governo. Mas eu acho que a dona Laíde é uma mulher responsável, uma mulher consciente, já foi primeira-dama 2 vezes, já viu o seu Leonel fazendo gestão. Então, eu acho que não é essa postura. E assim, as pessoas ficam tentando buscar intriga, né? E, como eu disse, já mexeram bastante na minha vida pessoal, já agrediram bastante a minha pessoa, a minha família, né? E aqui se faz, aqui se paga. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, que nada fica impune, né? Então, eu acho que a minha movimentação foi nesse sentido, de formarmos uma frente de ajuda à cidade de Mauá. Chegou a conversar com alguém nesse sentido? Conversei com vereadores, conversei com amigos que atuam junto ao governo, e eu acho que a nossa postura de quem está preocupado com a cidade não é de ficar achando culpado ou achando que somos juízes. E não tem indicação do Júnior no primeiro escalão? Pergunto isso até porque o Tem, Donizete Braga tem. disse que a Tem. Secretaria de O Educação de Fernando Obras... Coppola, o Fernando Coppola, ex-chefe de gabinete da Vanessa por 12 anos, que foi chefe de gabinete da Vanessa, 12 anos que ela esteve na vida pública, Fernando Coppola foi chefe de gabinete dela. Meu amigo particular é o secretário de Educação, indicado por nós. Quando eu me separei da Vanessa, a Vanessa tinha pensado em trocá-lo. Mas essa é uma questão minha e da Vanessa. O Gilberto, ele estava como adjunto do jurídico, indicado por mim, e aí ele veio assumir a Secretaria de Obras, quando eu saí, em meio toda daquela confusão. O Gilberto veio assumir a Secretaria de Obras e foi tocando os projetos que eu planejei desde o início do mandato. Eu peguei, o primeiro mês que eu fiz lá, eu fiz um baita de um planejamento de como nós íamos tocar as obras em frente. E saíram do papel as obras do céu, saíram do papel as obras de pavimentação, saíram do papel a obra de macrodrenagem, saíram as coisas que eu planejei, o Gilberto tocou em frente, em comum acordo com o Átila, né? Então, assim, tem as minhas indicações, mas ficaram lá no governo pelos méritos deles, e acho que dentro de uma gestão, se a pasta vem dando certo, deve continuar. Eu acho que essa é a minha avaliação. E nessa transição, com a posse da vice-prefeita Laíde Damo, você politicamente chegou a ter algum contato com ela, Não. com a Vanessa Damo, em relação ao cargo que ela ocupa de secretária de Relações Institucionais? Infelizmente, eu e a Vanessa nos separamos, é de notório conhecimento da imprensa, é uma separação muito difícil, onde agentes políticos buscaram tirar vantagem dessa nossa separação, fizeram muita gestão para que eu e ela hoje não tivéssemos mais nenhum tipo de relação, e hoje realmente nós não temos mesmo, nós só temos a relação das nossas filhas, que são o maior presente que Deus pode ter dado para mim e para ela, né? Inclusive, quando o Bruno estava quando o Bruno, o nosso chegando repórter, lá na casa da Laíde, eu até assustei, porque vi chegando um careca lá no portão, lá, né, e lá é tudo fechado. Depois eu até liguei lá na casa, estava tudo bem, né? A irmã da Vanessa atendeu e falou que estava tudo certo. E eu estava indo buscar a minha filhinha, hoje é dia que elas estão comigo, eu estava indo buscar a Dudinha lá na casa dela e depois fui buscar a Rúbia na escola. Então, assim, hoje o nosso relacionamento se limita a estes momentos de pegar e entregar as crianças. E nem com a dona Laíde, politicamente, não houve nenhum contato, nem intuito? Não houve, porque realmente nós não temos mais relação pessoal. Relação política, ela requer uma prévia... Relação pessoal.
civilidade na relação pessoal. Se isso não existe, não tem como ter relação política. Nem é o objetivo, Júnior. Eu quero mais uma vez agradecer a sua gentileza de estar falando sobre isso. E a gente recrimina aqui publicamente quando fala e trata de questões pessoais e particularidades são tratadas entre os envolvidos. Lógico. Agora, o jeito que repercutiu o assunto, você se sente injustiçado? A forma que foi vazado o vídeo, depois de que tudo aconteceu, hoje, analisando a situação, você se sente injustiçado pela forma que repercutiu? Claro, por isso eu procurei a justiça. Né? Primeiro que um vídeo íntimo vazado é um crime, né? É um crime. Então, acho que foi vazado, nesse vídeo foi veiculado, ele fica exposto aí para sempre. Minhas filhas um dia terão celular, um dia poderão receber isso, poderão ser questionadas. Quem vazou não pensou nisso, né? Mas vai pagar na justiça. E a Vanessa falou uma vez sobre esse assunto só, na imprensa, Não, dando uma entrevista. Não, a Vanessa falou várias vezes, né? A Vanessa falou várias vezes sobre isso. Eu nunca me posicionei na imprensa sobre essa questão da minha separação, a não ser pela primeira vez aqui no Repórter Diário, na entrevista que eu dei, acho que foi essa semana ainda, né? Não sei se foi a semana ou foi a semana passada. Foi a semana passada, né? A minha história com a Vanessa, ela é muito bonita. Tá? Nós vivemos 15 anos juntos, nos amávamos bastante, tínhamos reciprocidade de ideias, trabalhamos, ajudei muito na construção da carreira política dela. Ela não queria nem ser candidata a vereadora, eu tinha uma agência de publicidade, ela veio trabalhar comigo. Nós vim com um desafio de fazer a primeira... Eu ia perguntar se vocês tinham se conhecido por conta da política, mas antecede a questão política. Antecede a política. Eu era diretor internacional da área de qualidade de uma multinacional aqui no Parque Industrial São Lourenço. Eu comecei lá como gerente, aí eu fui promovido a diretor, e a secretária da diretoria conhecia a Vanessa, e nos apresentou, a Ângela, lembro dela até hoje. E aí começamos a namorar, tudo, e ela não era da política, o pai era. Ela tinha aversão à política, inclusive, por toda a sujeira que a gente vê envolvida, ataques ao pai dela. Ela falava que jogava um imposto de renda do pai dela na rua, na época, o PT, inclusive, né? E depois ela veio trabalhar na minha agência de publicidade, e de lá eu falei, todo mundo gostava. A Vanessa é uma pessoa muito simpática, né? Ela é uma moça bonita, simpática, e as pessoas carismática, né? E todo mundo, os meus amigos, achavam a Vanessa, assim, gostavam dela de primeiro, né? E eu falei, poxa, Vanessa, seu pai vai ser candidato a prefeito, por que você não sai candidata a vereadora na cidade? Ela tinha, acho que, 20 anos, 21, uma coisa assim. Ela falou, imagina, de jeito nenhum, tal, não sei o quê. Aí fui convencendo ela de ser candidata, ela foi. O pai dela não queria de jeito nenhum que ela fosse, porque atrapalhava a chapa, e realmente deu uma confusão danada no PV ainda. Nós combinamos com ele. Falou, olha, Leonel, faz a sua campanha de prefeito e nós fazemos a campanha aqui da Vanessa em separado. Né? E eu, ela, o Toninho Bertucci, a tia dela, a Rosângela, e fomos tocando a campanha em frente, sozinhos, e foi aproximando gente, o jeito dela muito cativante. E ela foi a vereadora mais votada da história da cidade. Né? E aí, quando ela foi para a Câmara, teve aquela interinidade do Diniz Lopes na prefeitura, eu cheguei a ser secretário dele, depois saí, aí nos desentendemos, e ela disse que queria ser candidata a deputada estadual. E eu falei, vamos embora. Logo na sequência, em 2006. Na sequência, ela ficou 2 anos na Câmara. E aí nós fizemos, ela fez 64 mil votos. Né? E depois, quando o pai dela saiu da política, todo mundo dizia que ela tinha perdido a eleição, que bababá, fizemos um trabalho excepcional na Assembleia. Vanessa, eu tenho certeza absoluta e não vou negar isso nunca. Vanessa foi a melhor deputada estadual que o ABC já teve. Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E o trabalho dela do primeiro mandato a credibilizou para a reeleição, e todo mundo dizia que ela não ganhava, porque o pai dela não era mais prefeito. E aí ela foi lá e fez 94 mil votos. 2010. 2010. Também tentaram impugnar a candidatura dela, uma sacanagem na Justiça Eleitoral. Disseram que Vanessa Doracciotto Damo não era Vanessa Damo Orozco, que os documentos estavam incompletos. Uma balela, uma balela. Bom, ela fez mesmo assim 94 mil votos e mostrou que a capacidade política do grupo e dela era muito grande. Depois, com toda essa confusão aí da prefeitura, da disputa da prefeitura,
ela fez 81 mil votos em 2014 e acabou perdendo o mandato injustamente, né? Então, assim, eu tenho carinho pela Vanessa, tenho carinho pela família. Eu acho que, assim, a Laide e a Vanessa, o Leonel, eles são avô, avó e mãe das minhas filhas, que são, para mim, a coisa mais preciosa que eu tenho, né? Nada, para mim, é mais precioso do que elas. Então, toda a minha admiração, amor pelas minhas filhas, não pode ter um sentimento controverso quanto à família delas, né? Então, acho que essa é a minha opinião. E eu não tenho nenhum problema de falar dessas coisas. Eu acho que é só falar a verdade, como eu sempre falei desde o início, né? Muita gente vai me atacar agora na campanha, vai falar bobagem, vai tentar me difamar, mas eu vou seguir a mesma linha. Desde o início eu disse e eu volto a repetir. Eu não vou falar nada contra a Vanessa, nada contra a família dela, em nenhuma mídia, em nenhum local. E se eu tiver que me manifestar, vou me manifestar nos autos do processo, que corre em segredo de justiça, né, por envolver menor, por envolver família. Então eu me manifesto nos autos do processo. Minhas filhas nunca vão chegar para mim e falar: papai, por que você disse isso daqui da mamãe? Eu vou dizer: filha, não vão chegar porque eu não vou dizer, né? Agora, se elas perguntarem: papai, por que a mamãe disse isso de você? Eu vou dizer o seguinte: falei, olha, filha, mamãe estava passando por um problema difícil, um problema de saúde, e errou. Tanto é que o juiz disse que o que a mamãe disse estava errado. É isso. Essa vai ser a minha retórica daqui para o resto da minha vida, porque é assim que eu ajo, é assim que foi formado o meu caráter dentro da minha casa, e esse tipo de questão pessoal, eu não me furto de debater, porque hoje eu me coloquei numa disputa eleitoral me tornando uma pessoa pública, coisa que eu sempre trabalhei no bastidor, né? Você sabe muito bem disso, sempre trabalhei atrás da mesa. Então, agora, eu, como pessoa pública, não me furto a responder nenhuma questão. Perfeito. Em relação à dona Laide Dama, agora a prefeita da cidade de Mauá, independentemente do tempo que ela ficar, Júnior, seja interino, seja uma interinidade prolongada, você já destacou que ela está preparada para isso. Muito se questiona quem é que vai realmente comandar, se é ela, se é o Leonel, se é a Vanessa, se é o grupo do Átila. Há essa dúvida, ou para quem conhece, como é o seu caso, que conhece, é a própria Laide que vai comandar a cidade de Mauá? Dona Laide tem uma personalidade muito forte. Ela tem uma personalidade muito forte, ela é uma pessoa que estuda política, lê notícia o dia inteiro. Ela é uma pessoa que não vai ser fácil de mandar nela, não. Obviamente que vão tentar, Mas eu quero até deixar uma sugestão. Se todos os governos do ABC têm o seu homem forte, que Mauá tenha a sua mulher forte. E a Vanessa, que é a secretária, esteja do lado dela, orientando e podendo ajudar a mãe a governar a cidade, que ela também estava preparada em 2012, quando foi candidata. Então, eu acho que é uma opção aí de renovação neste período de interinidade, né? Que a gente espera, inclusive, que se resolva logo com o desfecho desta operação horrorosa aí, e com a libertação aí do prefeito. E só para pontuar aqui, não dá para falar o nome de todos os comentários, como eu falei com o Israel Aleixo, como eu falei com o Donizete Braga, vou falar o mesmo aqui em relação ao Júnior Orozco, assessoria, o próprio Júnior. Os comentários que quiserem interagir vão ficar à disposição. Para você que está na nossa audiência rotativa, quando acabar a entrevista pode acompanhar a íntegra, mas eu quero aqui de forma salientar, pensar dois comentários. Um deles aqui é do Diniz Lopes, falando: acho que a Vanessa merece ser entrevistada. Diniz, a Vanessa, se estiver acompanhando, ou se alguém estiver acompanhando e for falar, o espaço está aberto para todo mundo. Entrevistamos o Israel Aleixo, entrevistamos o Donizete Braga, hoje entrevistando aqui o Júnior Orozco, todos os citados, e isso não é só com Mauá, é com todas as cidades, é linha editorial do Repórter Diário, o espaço está aberto aqui para todo mundo que quiser falar. E quero pensar um familiar aqui, o Zé Carlos Orozco. Parabéns, filho, continue agindo como um homem honrado, que eu sei que você é. Teu pai também acompanhando aqui, Júnior. Meu pai é o meu exemplo. Meu pai é uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, séria, respeitosa. Então,
Então, eu tenho bons exemplos na minha casa, fui criado num berço sólido, humilde, né, mas de gente honesta e trabalhadora. Bom, e para a gente encerrar, Júnior, muito se fala sobre esse cenário turbulento e que ainda persiste essa turbulência, a gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível, como a gente disse, foi impetrado nesta quinta-feira pedido de habeas corpus no STF, né, a Suprema Corte do país, mas muito se fala que isso vai ter desdobramento na questão eleitoral, com possibilidades de pré-candidaturas serem canceladas, de pré-candidaturas serem invertidas, quem é federal sai estadual e vice-versa. No caso do Júnior Orozco, que é pré-candidato a deputado federal. Tudo isso que aconteceu e o que pode acontecer ainda em Mauá, interfere, tem impacto algum na tua pré-candidatura? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Minha pré-candidatura ela é construída no estado de São Paulo, né? Eu tenho uma pré-campanha já em andamento, eu tenho base em 250 cidades hoje, fora da Grande São Paulo, tá? Tenho uma base muito forte na Zona Leste de São Paulo, com uma dobrada com meu amigo Luiz Moura, que hoje, infelizmente, perdeu a mãezinha dele, que Deus a tenha, que dê conforto a toda a família, Luiz, ao Senival, aos irmãos, que todos tenham bastante fé que a mãezinha de vocês foi morar ao lado de Deus. Até passei, depois que eu fui buscar as minhas filhas, ainda passei lá no velório com elas e voltei para cá para dar entrevista aqui, conforme a gente tinha combinado. Então, assim, na cidade de Mauá eu também, obviamente, tenho a minha base, tenho uma base muito consolidada aqui na cidade de Santo André, dos movimentos de moradia popular. Quero aqui parabenizar todos por esse movimento. Inclusive, esses dias estive com o Fernando Marangoni. Ontem estive em Brasília, no Ministério das Cidades, falando sobre programas habitacionais aqui para a cidade de Santo André. Estive conversando sobre assuntos importantes lá em Brasília, que você sabe bem, o deputado André Sanches veio me apoiar agora neste processo eleitoral. Ele se elegeu presidente do Corinthians e não vai à reeleição do Aliás, mandato de deputado repercutiu federal. muito aqui no ABC Foi bem legal, essa parceria. E hoje ele colocou já um mandato à minha disposição, os assessores, gabinete. Então eu tenho tentado ajudá-lo em alguma coisa, trouxe realmente emendas aqui para o ABC. Esses dias mandamos R$860 mil aqui para o ABC, ambulância para Rio Grande da Serra, mamógrafo para Mauá, 2 ambulâncias para Mauá. Eu acho que nós estamos construindo um trabalho para que o ABC tenha maior representatividade. Até isso é uma questão que eu vou pedir a vocês aqui do Repórter Diário, que possam encampar também, de fomentar a candidatura local. Sem e dúvida a gente alguma. trabalhar para ter mais representantes. Voto no ABC. Aqui. Hoje, o ABC tem 2 representantes na Câmara Federal. 2 milhões de eleitores e 2 únicos representantes na Câmara Federal. Nós temos que batalhar para termos mais representantes. Mauá faz 30 anos que não tem um deputado federal. Santo André faz quase 20 que não tem um deputado federal. São Caetano acho que nunca teve, Diadema teve o Felipe, e São Bernardo que tem os únicos 2 do ABC. Eu acho que nós temos que ter consciência. E outra, o eleitor deve questionar. Quem é candidato nessa eleição? A deputado federal, a deputado estadual? Vai disputar a eleição de prefeito em 2020? Se for, eu acho que o eleitor deve boicotar essa candidatura, porque não adianta nada, a gente elege um deputado federal, depois ele sai, vai ser candidato a prefeito, ganha a prefeitura e a gente fica a ver navios. Mas você assume esse compromisso desde já? Se eleito deputado, não disputa a prefeitura de Mauá em 2020? Assumo esse compromisso publicamente e gostaria que todos os outros pré-candidatos também assim o fizessem. Porque eu acho que o ABC tem que votar num deputado federal daqui, que vai ficar lá 4 anos em Brasília, aproximando os recursos daqui, aproximando os programas daqui, para que a gente não tenha nas nossas cidades que viver de esmola de emenda parlamentar, michuruca de deputado federal de fora. Então, acho que assim, nós temos que ter a consciência, inclusive, também, de que política não é palhaçada. Na última eleição, um dos deputados mais federais mais votados aqui, dizia que pior as coisas não iam ficar. E ficaram. Então, a gente tem que ter essa consciência que no dia a dia ele não está aqui junto conosco, vendo os problemas das nossas cidades. Né? Então, a gente tem que ter a consciência de votar em gente daqui, em gente que está aqui
caminhando conosco, com as lideranças, com os vereadores, com os movimentos sociais. Eu acho que assim a gente vai fazer o Grande ABC voltar a ter o protagonismo que tinha no passado, por ser uma região que tem o quarto maior PIB do país, né? Ser uma região que tem polos industriais importantíssimos, capacidade de desenvolvimento urbanístico, logístico, empresarial, e a gente hoje fica dentro dessa mesmice de eleger deputado de fora, e aqui a gente fica sem nenhuma representatividade. Júnior Orozco, pré-candidato a deputado federal pelo PDT, coordenador do partido aqui na região do ABC. Júnior, mais uma vez quero agradecer a gentileza da entrevista e como fizemos, e é hábito aqui nosso, fique à vontade para suas considerações finais com os nossos internautas, em especial a população da cidade de Mauá. Quero agradecer novamente, Leandro Amaral, o Repórter Diário, por estar abrindo mais uma vez esse canal de comunicação nosso com a população, e a todos os internautas que acompanharam, comentaram e puderam aqui dar um pouquinho da sua contribuição à nossa região, à nossa pré-candidatura e a todos os outros ouvintes e telespectadores. Legal. Obrigado, Júnior. Obrigado a toda a nossa audiência, a todos os comentários, e a gente tem um carinho enorme. A gente já tem uma honra com aqueles que param, seja durante a transmissão, seja em momentos da transmissão para nos acompanhar, e mais ainda por aquele que para e ainda investe tempo para interagir comentando conosco, independentemente de ser crítica, de ser elogio, mas desde que seja crítica construtiva, coisas embasadas, fundamentadas. A gente fala que a gente só não leva em consideração quando alguém baixa o nível aqui. Fora isso, toda crítica, todo elogio, toda sugestão é muito bem-vinda, é isso que imputa a democracia, é isso que a gente tem aqui com as nossas condições e de forma que, com toda a interação da equipe, repito aqui, o Bruno Coelho, o Carlos Carvalho, Emerson Bezerra, a Júlia aqui, Micali conosco, a Amanda Nunes, o trabalho todo liderado pelo Ayrton Rezende, pela Maria do Socorro, com essa pluralidade do jornalismo, de ideias e de opiniões, que a gente busca fazer um debate cada vez mais amplo aqui na nossa região do ABC. Obrigado, continue curtindo, comentando, compartilhando, vai lá no comecinho da nossa fanpage aí do Repórter Diário, clica no curtir, porque toda vez que a gente entrar ao vivo com uma notícia importante, você vai acompanhar. E lembrando, amanhã, sexta-feira, tem edição quentinha, está saindo do forno já aqui, notícias importantes da política, do cotidiano, da economia, nas páginas do impresso do Repórter Diário e, claro, todos os dias na nossa página da internet, no nosso site reporterdiario.com.br, na nossa newsletter. Obrigado, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem. É o dia a dia do nosso RD. Obrigado, boa noite. Boa noite.